A vontade de Deus. Há cerca de 15 anos atrás havia um casal rico da Arábia Saudita que queria ter um filho, mas a esposa não podia ter filhos. Eles fizeram de tudo, foram à América, tentaram todo o tipo de operações, mas a natureza não o desejava, Deus não o desejava. Então um dia eles ouviram falar de um ícone famoso da Mãe Divina na Síria. Eles foram de férias e o marido foi pressionado pela sua família. A sua mãe dizia-lhe: Deves casar outra vez. Sabem, a religião deles permite-lhes casar mais do que uma vez. A sua mãe disse. Deves ter outra esposa. A esposa estava muito infeliz por eles o estarem a forçar a casar novamente e ele não sentia que deveria ter outra esposa. Então foram de férias só para sair do drama familiar. Foram à Síria e quando lá estavam ouviram dizer que havia esse famoso ícone da Mãe de Maria. Não me lembro do nome desse ícone, mas eles sabiam que muitas pessoas iam lá, não só cristãos como muçulmanos. Todos os que lá iam rezavam à Mãe Divina e os seus desejos eram realizados. Então o marido disse: Vamos tentar. Como não sabiam o que fazer, quando lá estavam, eles simplesmente seguiam o que as outras pessoas faziam. Em seguida, o marido falou com um padre de lá, um ortodoxo, contou-lhe o que lhe pesava no coração. Ele disse: Nós tentamos todo o tipo de operações, desde IVF até UBF. E por aí adiante, o padre disse: Não te preocupes, não importa a que religião pertences, Deus é Deus e a Mãe Misericordiosa, ela é a mãe de todos, ela não julga quem são ou o que fazem. Ele disse: Vai e reza a ela pelo que desejas. Se for a vontade de Deus, ela vai ajudar e fazer acontecer. Aqui têm de ver que o padre disse: Se for a vontade de Deus, ela vai ajudar. Se Narayana não o desejar, Prakriti não vai acontecer. Então a esposa foi até lá, ajoelhou-se. Ela não sabia como orar nem nada. Ela simplesmente falou com ela, chorou do seu coração e disse: Mãe, tu és uma mãe? Sabes pelo que estou a passar? Ajuda-me. Se for a vontade de Deus. Esta foi a sua oração e o marido também começou a rezar. Ele fez uma promessa que, se eles conseguissem ter um filho, ele traria muitos artigos de prata para a igreja e doaria muito dinheiro. Ele disse que doaria $100.000 ao mosteiro. O padre deu-lhes uma vela de cera de abelhas, o pavio da lamparina e disse-lhes para o comerem. Ambos, quando chegarem a casa, comam-no. Depois das férias, voltaram à Arábia Saudita. Eles tinham o pavio da vela. Um mês depois, ela ficou grávida. Mais tarde, teve um lindo menino e ficaram muito felizes e muito gratos. Estavam desejosos para voltar para cumprir a sua promessa. Assim que a esposa teve o bebê, o marido ficou muito entusiasmado para voltar ao mosteiro para dizer obrigado, para levar à mãe o que havia prometido. E no caminho para o mosteiro, o marido disse à esposa: Eu fiz a promessa que, se tivesse um filho, traríamos $100.000 ao mosteiro. À medida que ele falava, o condutor estava a ouvir. Estava a ouvir tudo. Mas como o marido não se importou com isso, ele ficou com o número do condutor e disse: Da próxima vez que eu voltar ao mosteiro, serás o nosso condutor, levando-nos novamente para o mesmo sítio. Na segunda visita ao mosteiro, depois do bebê ter nascido, o marido decidiu ir sozinho. Ele foi no seu avião privado e levou dinheiro com ele, e o mesmo condutor levou-o ao mosteiro.
Após uma hora de condução, de repente, o condutor virou o carro para uma pequena rua deserta. O homem perguntou ao condutor: Por que está a ir numa rua deserta? Ele respondeu: Bem, isto é um atalho. Então eles seguiram nessa estrada por um tempo. Quando chegaram a um certo ponto, o condutor parou o carro e o homem, nesse momento, percebeu que o condutor estava a planear roubar-lhe o seu dinheiro. Ele viu mais duas pessoas aparecerem, tinham estado à sua espera. O homem disse: Escuta, você não precisa de fazer o que está a pensar fazer. Eu dou-lhe muito dinheiro. Eu dou-lhe 10 mil dólares. Eu dou-lhe 20 mil. Eu dou-lhe 50 mil dólares. O condutor disse: Não, eu não quero nada, nós queremos todo o dinheiro que tens aí. E ele disse: Escuta, leva-o, dar-te-ei muito mais que isso, mas leva-me ao mosteiro agora mesmo. O condutor disse: Não. Então o condutor e os homens mataram-no. Eles mataram-no, cortaram-no em pedaços e puseram-no num saco, na bagageira do carro. Eles estavam muito contentes, em júbilo. Enquanto os homens conduziam de regresso, voltaram à estrada principal. Mas assim que entraram na estrada principal, o carro parou de repente. Não andava e não tinha nenhum problema nem nada. Sem saber o que se passava, os criminosos entraram em pânico. Abriram o capô do carro e começaram a examiná-lo. Ao mesmo tempo, algumas pessoas que estavam a conduzir por ali pararam e perguntaram: Precisam de ajuda? Quando as pessoas paravam para perguntar se precisavam de ajuda, eles ficavam muito nervosos. O assassino começou a entrar em pânico e ficou agressivo. Então as pessoas perceberam que algo pingava do carro, um líquido vermelho. Era sangue a pingar do carro. As pessoas que tinham parado foram à cidade mais próxima e informaram a polícia. Quando a polícia chegou, pediram aos criminosos para abrirem a bagageira. Os assassinos entraram em pânico e disseram: Não, 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 não a podemos abrir. Eles ficaram muito agressivos e os polícias puxaram das armas e disseram: Se não abrirem, vamos ter de disparar. Os criminosos foram à parte de trás e abriram-na. Quando a abriram, o homem que eles tinham cortado em pedaços saltou, cheio de vida. Nesse momento ele disse: A mãe acabou de costurar a última parte. A Mãe Divina costurou de volta todas as partes que eles tinham cortado em pedaços. Ela tinha costurado e unido novamente. Os criminosos ficaram loucos e os polícias entraram em pânico, não sabiam o que fazer. Eles levaram o homem para o hospital, pois viam onde o homem tinha sido cortado, mas ele estava completamente curado. Mesmo com as feridas frescas, ele estava a sarar muito rapidamente. Não percebiam como isso acontecia. Saiu no jornal e tudo. Finalmente, ele foi ao mosteiro e, em vez de dar 100 mil dólares, deu 1 milhão. Esta história mostra que Deus prevalece sobre tudo. Quando Deus deseja alguma coisa, nada é impossível.